Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Crer e Pensar. Você está na Constante TV. Nós estamos aqui para fazermos discussões sobre temas que desafiam a razão e ao mesmo tempo a nossa fé. E aqui ao meu lado nós temos meu parceiro de mesa, o professor Dr. Kelson. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, hoje nós vamos continuar aquele nosso tema, as evidências da existência de um designer neste universo. E hoje nós temos um convidado especial da casa, o pastor Gabriel Moura, e vamos falar hoje sobre uma evidência da existência de Deus nesse universo, que é a existência da lei moral, do senso moral. E antes de nós começarmos, acho que todo mundo já te conhece, mas talvez quem esteja nos vendo agora, talvez não. Pode falar um pouquinho de ti, Gabriel? Olá, queridos, eu sou o Gabriel, pastor da Juventude, da Igreja Batista Constantinópolis. Eu pastoreio hoje todos os jovens e adolescentes aqui da igreja, então há muitos temas polêmicos que a gente conversa, que a gente dá uma discutida ali. Sou esposo da Érica, pai do André, e para mim é um prazer estar aqui. Sou formado em Ciências da Computação e Teologia também, pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então, para mim vai ser um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essas evidências que nos sugerem que um Deus majestoso e grandioso existe e que tem controlado tudo. Muito bem. Então, vamos hoje começar falando sobre a existência de um senso moral. A gente tem alguns slides aqui para nós dirigirmos a nossa conversa. Então, evidências que apontam para a presença de um designer inteligente, para nós o próprio Deus judaico-cristão. E eu gostaria de começar, para a gente ver algumas perguntas aqui, para conversarmos entre nós, começando sobre o que é a lei moral, o senso moral. Pastor Gabriel, você pode começar aí para a gente conversar? Eu vejo a revelação de Deus de duas formas, né? A revelação geral de Deus e a revelação específica. Então, a revelação específica de Deus está na palavra de Deus, na Bíblia. E a revelação geral está na sua criação. Então, a natureza, tudo que ele criou, e também na consciência do homem. Então, está na revelação essa natureza que Deus nos deu, que são os seus atributos comunicáveis, a qual ele nos deu. Então, nós temos um Deus consciente, um Deus que tem os seus atributos particulares, que ele não nos concedeu, nós sendo a sua imagem e a sua semelhança, mas o senso, você saber, você ter essa noção do que é certo, do que é errado, mesmo sem ninguém falar para você o que é certo e o que é errado, é uma revelação geral, né? Uma revelação que Deus colocou no nosso coração, no nosso DNA, por assim dizer. Agora, pastor Gabriel, a gente vê uma variedade de pessoas, alguns mais piedosos, mais justos, mais rigorosos em andar na linha, né? Em ser justo, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas que não se importam com isso, né? Então, diante disso, eu lhe pergunto, será que todos possuem esse mesmo senso moral? Sim, todos possuem, tanto é que lá em Romanos fala, né, que esse senso é aquilo que nos julga e é aquilo que nos torna indesculpáveis diante de Deus, né? Então, como que um indígena completamente isolado, ele pode ser uma pessoa indesculpável? E a Bíblia nos revela isso, né? Porque ele tem a revelação de Deus ali e a sua própria consciência que o revela que há um Deus. Então isso nos torna. Então todos têm. Nós temos também a ação do pecado no homem. Então há a cauterização da mente e do coração da pessoa. E isso nos torna mais mal do que bem. Então é legal porque até o mundo, da forma que ele está, se não tivesse a graça de Deus, a graça comum de Deus ali, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Então, Deus, ele controla isso também, a sua graça comum, ele é o que permite que o mundo exista e que os seres humanos coexistam, né, por meio dessa consciência já imputada no coração do homem ali, e também a graça de Deus segurando um pouco e controlando o pecado das pessoas, por assim dizer, né? Não que Deus nos controla como se fôssemos uma marionete, né? Mas há essa graça, a qual Deus nos permite viver em harmonia uns com os outros,
sendo que por causa do pecado isso já teria sido, Sim. já teria uma pessoa conquistando tudo e acabando com tudo. É quando nós falamos que o senso moral é a imagem de Deus do homem, é uma das características da imagem de Deus do homem, é porque Deus é um ser moral. Né? Exatamente. Deus é um ser moral, é isso às vezes a gente esquece. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, ser moral significa que nós temos capacidade de julgar dilemas morais. E aí julgar dilemas morais é poder de alguma forma reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Mas para o homem, sem a graça de Deus, é limitado, mas está lá. Uhum. De alguma forma, como se fosse um software embutido em nós, em que há um reconhecimento de dilemas morais. Tá? Isso é uma coisa importante. E a gente vê que a revelação de Deus para nós, assim, nós como imagens e semelhanças dele, quando ele nos criou, então ele coloca, nós conseguimos amar, nós conseguimos ter essa empatia por uma pessoa, por uma pessoa, né? Porque Deus ele colocou em nós também o senso de amor, né? O eu com o meu filho, por exemplo, poxa, eu daria minha vida por ele, pela minha esposa. Eu me colocaria na frente de uma bala ali por eles. E isso não é natural do homem. O homem ele se autopreserva. Mas por causa do amor que Deus colocou, essa revelação específica, né? Essa revelação o nós criados à sua imagem, à sua semelhança, é um atributo comunicável, um atributo dele, do próprio Deus, que ele colocou em nós através da sua criação. Então o nosso senso de justiça, Deus ele é um Deus justo. Nós temos também um senso de justiça, juntamente com a nossa moral. Então Deus ele colocou certos atributos na gente para que conseguíssemos ver esse Deus maravilhoso e conseguirmos viver de uma forma que a gente consiga coexistir. O próprio senso gregário também, né? De viver em comunidade. Deus é trino. E nós temos isso. Nesse senso gregário, a gente consegue até dar vida pelo outro numa situação muito específica. Os pais pelos filhos, os animais não conseguem fazer. Né? Exatamente. Isso é impressionante, né? Então, o senhor deu alguns exemplos, né, de como a sociedade manifesta alguns desses reflexos do senso moral. Você teria mais outros exemplos de como a gente pode perceber esse senso moral no nosso cotidiano? Cara, você vê, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, né, quando vocês me falaram sobre esse tema. É natural do homem a noção de que é errado tirar a vida de alguém. Então nós vemos, por exemplo, em tribos, que nós achamos que não tem assim uma certa civilidade, assim, né? Uma civilização bem avançada, por assim dizer, igual às nossas leis e as nossas. Então a gente vê, mesmo uma pessoa isolada, completamente isolada, que vive em grupo, que vive em uma comunidade, por mais isolada que ela está, há esse senso ali entre eles de que é errado tirar uma vida. Então há um peso na nossa consciência de tirar uma vida, de você tirar a vida de uma pessoa igual a você, semelhante, né? Um semelhante seu. Então isso é algo gritante também, né? Isso é algo que a nossa consciência grita para nós de que é errado. Você fazer mal para alguém, você não ajudar, por exemplo, uma criança na rua que a gente sabe que tem necessidade, a nossa consciência grita porque é um semelhante nosso. Por exemplo, tem um filme que lançou há um tempo atrás, né, que é Os Sons da Liberdade. Nossa, minha esposa assistiu a primeira cena que ela viu, ela já começou a chorar, porque há esse senso, como pode pessoas sequestrando outras por benefício próprio, né, destruindo famílias e tudo mais. Então, como você falou aquela hora, né, há cauterização por causa do pecado e o homem sendo egoísta ao extremo. Mas, poxa, deve ter alguma coisa ali que incomoda aquelas pessoas, né? Por mais pouquinho que seja, há essa consciência ali que grita, né, falando que é errado. C.S. Lewis, ele tem uma frase, mais ou menos dentro do que você está falando, que é interessante nós vermos, né? Ele diz assim como os corpos são regidos pela lei da gravitação e os organismos pela lei da biologia, assim também a criatura chamada homem possui uma lei própria.
E este pode escolher entre obedecer ou desobedecer a lei da natureza humana, que é a lei moral. Interessante. Nós temos uma lei, mas nós podemos desobedecê-la, né? Estranhamente, nesse livro de C.S. Lewis, acho que é Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que a gente vê isso daí não só nesses casos gravíssimos, né? O caso ali do filme O Som de Liberdade, que vale a pena assistir, vale bastante a pena, como no dia a dia. Gabriel, minha filha, quando tinha acho que 1 ano e 2 meses, como ela já estava falando, quase 4 meses, acho 1 ano e 4 meses, eu acho que um dia eu disse não para ela e ela disse assim, não é justo. Eu achei aquilo tão estranho porque ela tinha 1 ano e 4 meses, eu nunca falei sobre noção de justiça para ela. Mas, de alguma forma, ela pegou uma palavra complexa, porque são significados altamente específicos e muito profundos. Ela disse, não é justo. Eu fiquei alguns dias com aquilo na mente e disse, como é que ela conseguiu fazer um julgamento moral? Porque é um dilema para você dizer assim, olha, justo não é. E é isso que C.S. Lewis vai dizer, né? Nós vivemos, nós nascemos com ela embutida. Então, nas coisas mínimas do dia a dia, né? É isso. Sim. Você briga com isso daí, você luta. Às vezes no ônibus alguém começa a brigar por lugar, se não está correto, se não está certo. Para 2 pessoas brigarem sobre algo certo ou não, ambas têm que estar dentro de uma norma. E ambas devem reconhecer essa norma, porque se você não reconhece a norma do certo e do errado, você não tem como brigar com ninguém. Né? Você vai falar o quê? Os 2 têm que estar dentro do mesmo padrão. Então você vai dizer assim, a partir do momento que 2 pessoas discutem sobre um princípio certo ou errado, ainda que elas não concordem em muitas coisas, elas concordam num padrão de lei moral. Né? Que é o certo e errado. Que é o certo e errado. Exatamente. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. E o homem ele tem esse senso de escolher entre o certo e o errado. Né? Então, quando nós cristãos que temos de fato assim, que aceitamos a Cristo e que temos o Espírito Santo nos auxiliando nisso, até nisso às vezes é difícil para nós, né? Porque a gente luta contra o pecado todos os dias, e o pecado é aquilo que eu faço que vai contra os princípios de Deus, os princípios e as leis que Deus nos colocou, né? Vai contra o caráter, vai contra o próprio Deus, né? Então nós escolhemos às vezes errar. Nós escolhemos ir contra esse Deus, ir contra esse senso de sim ou não, de certo e errado, e a gente escolhe o errado, né? Por mais que depois a gente fique arrasado, né? Porque o Espírito Santo e a nossa consciência grita pra gente, mas nós temos esse senso de escolha, né? Essa da de computação, né? Não parece o pecado quase que um vírus? Sim. Que de alguma forma, toda vez que a gente tem que fazer o que é certo, ele dá um flag assim, você vai para uma outro procedure que vai fazer o que é errado. A gente tenta, mas a carne ela grita muito assim, o pecado ele realmente, querendo ou não, hoje o pecado traz o prazer para nós, né? O pecado ele traz assim esse, por mais que seja momentâneo e tão pouquinho comparado àquilo que Deus nos oferece, né? Mas a gente quer ter essa coisa de ser rápido, então, né? Então a gente busca esses atalhos para suprir aquilo que a gente precisa, né? Mas Deus ele é específico, esteja nos meus caminhos que você vai receber, né? Tudo isso que eu estou te prometendo, né? Então o pecado é esse vírus mortal que contaminou a humanidade e que se não fosse o próprio Deus agindo na humanidade, o pecado já teria nos destruído completamente. Tem muitos dilemas morais que no final às vezes não são dilemas morais, são dilemas do ponto de vista do interesse egoístico de cada um, né? Então, quando a gente vê guerra, a gente diz assim, são países lutando pelo que é certo e o que é errado. É verdade em certo nível, mas às vezes você pode ter um problema com alguém que não é na verdade um dilema moral. Sim. Né? Pode ser um interesse oculto, um egoísmo específico. Então você já não está mais lutando pelo certo e pelo errado. Né? Mas o dilema moral é algo que atinge a nossa consciência, que nos fere de alguma forma a nossa consciência. Quando você decide pelo errado, você fere essa consciência em algum grau.
Sim. Né? Quando você faz o que é certo, você tem um alívio dessa lei que está dizendo assim, cara, você está fazendo aquilo pelo qual você foi criado para fazer. Então está tudo beleza. Mas quando você comete o erro, e você sabe que aquele erro é verdadeiro, isso de alguma forma te golpeia. O problema é que sem Cristo, essa nossa consciência ela não tem poder para nos manter firmes na palavra de Deus ou firmes nos caminhos do que é o certo. E aí nós podemos ter consciência cauterizada, né? Sim. Também. Uma mente cauterizada, né? Então, assim, o que nos segura é o Espírito Santo, né? O que tirou as correntes do pecado que nos amarra foi o Espírito Santo e Cristo na cruz, né? O sangue do Calvário que nos comprou por um alto preço. Né? Mas só que mesmo fora dessa condição de ser salvo e liberto, a consciência grita, a consciência ela nos acusa. Então esse senso moral que nós temos, por mais que não tenha a ação do Espírito Santo ali, é impossível, porque a pessoa não tem paz. Né? Então é um exemplo que eu uso na juventude, né? Quando você chega na sua casa à noite, deita lá no teu travesseiro, as coisas começam a te acusar e você não tem paz, às vezes você não consegue pegar no sono, às vezes você precisa tomar um remédio para conseguir dormir, porque a sua consciência ela te acusa constantemente, né? E isso foi algo que Deus colocou em nós justamente para sermos indesculpáveis. E lá no final, quando formos julgados pelo bem e pelo mal que nós fazemos, e nós seremos julgados por isso, Deus ele vai colocar lá, ó, você foi, olha aqui, ó, o seu senso moral estava te acusando. E mesmo assim você permaneceu fazendo aquilo que é errado, né? A gente vai ver Romanos. Romanos ele vai falar isso. Então o senso moral que nós temos, ele nos acusa ou nos encoraja a continuar. Né? Então é essa falta de paz, essa falta de tranquilidade. A nossa mente todo tempo nos acusando e nos mostrando que nós não estamos fazendo aquilo que é certo. Né? Então, para alguém que possa perguntar, se tem esse senso moral, por que então a gente vê tantas injustiças e tantas maldades, né? Então a gente pode dizer dessa forma, né? Existe uma escolha, ou você opta pelo seu interesse próprio, né, pelo seu benefício, ou você atende à sua consciência. Então, nesse caso, a gente vê um completo abandono, né? E aí entra a questão da cauterização da consciência. Então, ele abandonou o que a consciência realmente acusa ele de que deve ser o certo a fazer, né? Mas ele prefere seguir pelo seu próprio interesse, né? Exatamente. Ela nos acusa, ela não nos obriga a fazer. Exato, uma grande diferença, né? Então, porque se nos obrigasse, seríamos apenas marionetes de nós mesmos. Isso. Né? Gente, vamos dar um tempinho aqui, um intervalozinho de 2 minutinhos. Nós já voltamos com o pastor Gabriel Moura. Estamos falando sobre evidências da existência de um design inteligente, de um Deus que criou todas as coisas, falando sobre o senso moral. Daqui a pouco, de novo, aqui no Crer e Pensar. Até já. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar na Constante TV. Estamos aqui discutindo sobre as evidências que apontam para a presença de um design inteligente, especificamente sobre a existência de um senso moral, né? Só faz sentido essa questão do senso moral se realmente alguém planejou isso, né? Então, nesse sentido, nós vamos continuar nossa discussão falando sobre, né, como explicar essa existência. Como explicar a existência de um senso moral de forma profunda, né? Profundamente arraigada no coração do ser humano, né? Isso. E como que eu posso dizer que esse senso moral existe e como é que as pessoas pensam, como é que a ciência pensa, como são as várias cosmovisões sobre a existência do senso moral? Porque é um problema. É um problema, e é um problema filosófico, um problema científico. Nós não temos a explicação, não há, gente, até hoje uma explicação clara, exaustiva e, de fato, que a gente possa ser coerente para a existência de um senso moral no ser humano. Não há. E isso é uma das evidências que aponta para algo além desse universo, que transcende essa matéria, e esse algo é Deus, é essa pessoa. Então, vou mostrar aqui algumas coisas que o pessoal pensa de onde veio esse senso moral. Então, vamos lá. A primeira delas, o senso moral é fruto da evolução. Como assim, professor Jonathan, que o senso moral é fruto da evolução? Pois é, né? A primeira resposta que muitos atribuem, né? A evolução, né? Ou seja, um conjunto de situações, né, favoreceu para que se criassem regras, né? Para então, a partir daquelas regras, né, o conjunto, né, o grupo conseguisse sobreviver, né?
Então, basicamente, a evolução prega isso, né? O senso moral sai daí, né? Sai de uma espécie de acordo comum entre pessoas que, por algum benefício que aquele grupo passou a obter, foi então registrado como um princípio moral, né? Isso Mas- pode, isso não pode, porque é bom para a nossa Exatamente. sobrevivência. Exatamente. Esse é um problema, né? Porque agora a gente já estamos evoluídos, né? Onde é que entra o senso moral? Pois é. Como é que fica, né? Que a evolução, tudo que está em evolução só existe enquanto mantém a sobrevivência da espécie. Tá? Então, em algum momento os animais disseram assim, olha, isso aqui não é certo. Exatamente. Isso aqui Por que é esse errado. padrão só ocorre nos seres humanos, né? Por que não nos animais, né? Pois é, né? Você joga lá numa jaula de leão, né? E diz, é errado me comer aqui, né? Exato. Por que ele não evoluiu também? Mas essa é a primeira ideia. Essa é a primeira. O senso moral é algo que é criado com o passar das eras, é embutido no animal como um mecanismo de sobrevivência da espécie. Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido, não é porque a evolução é cega. A ideia da evolução é por situações cegas, aleatórias, para a melhor sobrevivência do mais apto, né? Mais forte, sobrevivência mais O forte. mais forte, o mais apto, né? E Isso fura, né, o que a gente vê hoje em dia, né? Tantas situações em que era para prevalecer a questão do mais apto, mas não, né? Ainda assim você tem situações em que não. A gente precisa defender o indefeso, precisa proteger os desprotegidos. Por quê? Não é o mais forte que deve sobreviver? Por que então esse senso, né? Se fosse seguir por esse caminho, a empatia não deveria existir, né? Pois Você pensar no bem-estar do próximo. Exato. Não faz Porque sentido. se é O a minha amor- sobrevivência, a sobrevivência do mais forte, então não faz sentido eu ajudar o mais fraco. Porque Sim. para mim o mais fraco não deveria existir. Ainda que a evolução ela não fale tanto com o mais forte, mas o mais apto. Isso, né? mais apto. Mas é a mesma, de certa forma acaba sendo algo semelhante, né? Porque se eu tenho alguém dentro da minha tribo que não é tão apto, ele vai perturbar a minha própria sobrevivência, ele vai ser um peso para mim, então corta. E aí, em algum momento se cria um código complexo de certo e de errado, que é um problema filosófico de bem e de mal, e isso mantém a espécie. O problema é que só entra para o ser humano, né? E o resto. Aí eles vão dizer assim, não, é que o ser humano é o único que evoluiu a ponto de ter consciência de si mesmo. E mesmo para o ser humano tem uma infinidade de falhas essa justificativa, né? Como a gente acabou de discutir, né? Algumas Isso aí, delas. o que é consciência? Consciência é senso moral. O que é senso moral só ocorre em quem tem consciência. Então fica Um argumento circular, Um né? loop infinito. o loop infinito. Mas esse é o primeiro, né? Tem muita coisa a discutir aí, mas tem um outro aqui, pastor. Socialização e educação. É fruto da socialização e educação. O que seria isso daí? Então, a socialização é você viver em sociedade. E a educação é alguém ensinar a você o que você tem que fazer. É o senso gregário. É o senso gregário. Então não faz sentido a evolução, né? Ou a gente vir do nada e chegar ao ponto que nós estamos hoje, porque alguém teria que ter nos ensinado antes isso. Né? Então nós cremos que foi um Deus maravilhoso que nos criou e que nos ensinou, nos deu esse senso moral. Né? Então não faz sentido vir do nada através da evolução e que a sociedade chegou a um ponto a qual eles conseguiam se coexistir e um ensinando o outro. Então quem ensinou primeiro? Sim. Né? Eu vejo muito em relação à fala, por exemplo, né? Que é uma evidência de que, poxa, a evolução não faria muito sentido. Porque para alguém conseguir falar, porque alguém que fala teria que ter ensinado. E se até os 3, 4 anos, não me lembro Isso agora, aí. se a criança não aprendeu a falar, ela não aprende mais. Ela pode até aprender alguma rudimentar, mas Sim. é com muita dificuldade. Então, mas e aí? Quem que nos ensinou a falar Pois é. primeiro? Né? Então, quem nos ensinou o certo e errado primeiro? Então, por mais que isso seja real, então houve a socialização e a educação. Beleza, então alguém de fora que já tinha esse senso moral, que já tinha essa forma de viver um com o outro, né, a trindade de Deus, esse senso de socialização, então já deveria ter existido fora da criação para chegar até nós e nos ensinar. Isso, mas, gente, algumas linhas de sociologia vai dizer isso aí. Não, rapaz, senso moral é fruto do senso gregário. As pessoas se juntaram no passado,
uma ensinou a outra, se criou os rudimentos da educação e esses rudimentos enfiaram de alguma forma, né, o que é certo e o que é errado. Lembra aquela história de, acho que Bertrand Russell, né, que diz que o homem nasce bom, é uma folha em branco, mas a sociedade que o corrompe. A sociedade é feita por homens. Então, quem começou primeiro? Pois é, né? Quem corrompeu primeiro o quê, né? Não, e o teu próprio exemplo, né, da tua filha já deixa isso claro, né? Quem disse para a criança tão na tenra idade de que alguma coisa é justa ou não, né? Não faria sentido por esse princípio da socialização. Ela teria que levar um tempo para conhecer a sociedade, ver como elas se interagem, para então saber o que é certo e errado, o que é justo e o que é injusto. No entanto, não é o que a gente observa, né? Para mim, o mais estranho dessa linha, porque é quase isso que o Gabriel falou, né? Existe uma sociedade primitiva, ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe o que é errado, e eles estão vivendo ali de forma gregária, há um senso gregário, estão sempre juntos, vamos dizer, para manter a sobrevivência da tribo. Somos mais fortes juntos. E ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe o que é errado. Ali é basicamente algo um pouco melhor do que um animal. E aí, com o tempo, cria. Como cria? Né? Como é que eu sei? Você vai dizer, matar ou não matar é fácil de saber o que é certo e o que é errado. Mas tem questões de justiça que são muito, muito mais delicadas. Né? O dar a filha pelo semelhante, ou a vida pelo semelhante, a questão da igualdade na partilha de algo, a subjetividade do bem ou do mal quando você acaba ofendendo alguém, a questão. Então, são muitas coisas. É meio difícil aceitar. O cuidado com o seu semelhante também, né? Você tomar conta do mais velho, por exemplo, você honrar o ancião, tudo isso do nada. Então, assim, a gente até consegue explicar o depois, né? Não, então houve uma sociedade que começou a ensinar, mas como que eles aprenderam? Pois é isso que a gente não consegue entender, né? Como que chegou ali até eles? Como que começou isso? Isso me faz lembrar, por exemplo, alguns argumentos que alguns usam para justificar, mas se você vai em sociedades primitivas, como tribos e tudo mais, lá existem leis que se assemelham, né, à sobrevivência do melhor, do mais forte. Por exemplo, quando a criança nasce com defeito, né, tem algumas tribos que matam, né? Sim. Então, tá vendo aí a questão do mais forte, da evolução, né? Aí eu pergunto, então por que a mãe, a família daquela criança chora e padece tanto? Se fosse por uma simples, né, simples questão de sobreviver mais forte, mais apto, o que é melhor, né, configurado em termos de constituição humana, né? Então, de novo, a gente vê um buraco aí, né, um furo, né? Sim. Mas tem uma outra ideia, né? Essa ideia é quase, eu acho que o pastor já até quase falou, que é a questão da empatia animal. Né? O que seria empatia animal? Ali eles vão dizer que é a capacidade, empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outro. Né? E eles vão dizer que o senso moral é uma evolução da empatia animal, que os próprios animais têm um certo cuidado com as suas crias. Por exemplo, as mães, uma leoa, uma ursa e assim por diante, elas criam, né, os seus filhotes com um cuidado que lembra o cuidado materno humano. Né? Então, eles vão dizer que é uma empatia animal, uma empatia ali no bando, né, na alcateia. E o homem, sendo um animal, ele transcende essa empatia e, no final, o senso moral é apenas uma forma um pouquinho mais elevada de uma empatia animal. Você pode aceitar se quiser. O que vocês acham disso aí? Eu vejo uma certa incoerência, né? Porque existe um abismo de diferença entre uma mera empatia animal e o comportamento da empatia humana, né? Existe, não tem como comparar uma coisa com a outra, né? São completamente distintas, né? E aí você vê, por exemplo, até na empatia animal, quando a cria ela tem alguma deficiência, ela não vai suprir forças, por exemplo, para o grupo, ela é deixada para trás. Sim. Né? Então, até isso, a gente tem que ter tido um início, porque os animais, eles desde o início eram desse jeito. Sim. Eles cuidavam de suas crias para ter, né, para aumentar a sua população. Sim. Então houve algo pré-programado para isso.
É um instinto. Isso, é um instinto. É um Então, instinto. quem colocou esse instinto ali? Uhum. Então, não vem do nada esse instinto. Sim. Como que esse instinto veio? Não, eu preciso sobreviver e preciso que o outro sobreviva. Da onde que veio isso? Mas é interessante essas linhas, né? Sim. O senso moral é uma empatia animal melhorada, né? Por que os animais então não evoluíram para esse senso moral melhor? Porque teriam melhor facilidade de manter o grupo unido e crescer. Mas é interessante, né? São linhas. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Claro, se você é amante dos animais, né? Você cria gato, qualquer coisa, se você vai ver nos animais, sim, traços de empatia que lembram, sim, alguma coisa do senso gregário humano. Lá em casa a gente tem 3 gatinhos. A nossa primeira gatinha, quando teve filhote, foi uma coisa interessante, que nós deixamos ela dentro de um guarda-roupa tal, e quando foram 10 gatinhos, a gente achou melhor colocar dentro do nosso quarto e colocar uma almofada para a gente poder ficar mais de olho. No primeiro momento, ela quis tirar os gatos e trazer para o ninho original. E ela trouxe, mas nosso quarto tinha ar-condicionado. Acho que na primeira noite que ela trouxe os gatinhos de fora, quando foi de noite, ela começou a arranhar, a gente abriu, ela estava com todos os gatinhos na porta. A gente abriu, ela trouxe de volta, e tipo assim, aqui eu estou mais segura. É uma empatia, sem dúvida, é uma empatia animal. Se é que a gente pode usar esse termo para os animais. Mas dizer que isso se transformou num senso moral tem um abismo, né? É complicado, é complicado. Não, mas isso daí, por mais que a gente... Não, pode até existir, beleza, há essa simpatia, mas de onde veio a simpatia? Sim. Entendeu? Então, até isso, precisaria de alguém de fora, precisaria de alguém para ter colocado essa isso, empatia. Você atribuir características semelhantes a um animal não justifica, né, a questão da evolução. Não justifica, né? Porque se veio do nada, como que isso surgiu? Como que a simpatia surgiu? Exato. Então não faz sentido. É verdade. Mas tem melhores, né? Vamos ver aqui, resultado da razão. Essa daqui já é um pouquinho mais sofisticada, vai dizer assim, o ser humano, ele evolui, ele cria capacidades cognitivas altamente complexas, elevadas, em algum momento emerge no cérebro a consciência de si mesmo, e aí você tem uma evolução da razão humana. E o que é o senso moral? É simplesmente um fenômeno que emerge com a razão. Como tem razão, as pessoas racionalmente elas criam regras. E no final o senso moral é fruto só da razão. E aí? Acho que eu vejo mais um problema aí, né? Porque é semelhante àquele problema de você jogar o problema da evolução química para fora, né? Para o espaço exterior, né? Aqui a gente está jogando o problema para uma outra entidade chamada razão, né? Então não resolve o problema. Assim. Pois é, né? E até esse senso de certo e errado, como que a razão consegue definir aquilo que é correto, aquilo que é certo e aquilo que é errado? Se ninguém falou para ela o que é cada coisa. Pois é. Então, se lá atrás tivesse falado, não, eu pegar isso daqui que não é meu e levar embora, como que a razão pode me falar que isso é errado? Se me beneficia, né? Se me beneficia. Exatamente. Então... vamos pegar uma sociedade antiga de coletores, nômades coletores, né? O outro caça um animal e você está sem. Não há certo, não há errado. Quem me impede de matar o sortudo lá e ficar com a caça, né? Não é errado do ponto de vista, entre aspas, da mera sobrevivência. Animais brigam também, né, entre si por uma presa. E seria algo, a razão gritando para você sobreviver. Então, para eu proteger a minha família, eu preciso alimentá-los, então eu poderia pegar isso a detrimento do que está acontecendo à sua volta. Pegar isso para sobreviver, né? Então, da onde veio esse senso de certo e errado? Exato. E o que é razão, né? Exatamente. O que é razão para eles, né? Então, é meio estranho. Mas você vai encontrar muita gente na academia, você vai encontrar livros dizendo que o senso moral é um fenômeno que emerge com a razão. Né? De onde emergiu a razão? Aí é outra
que o professor Jonas falou. Não, eu acho que é Você não trocar sabe. 6 por meia dúzia, como dizem, né? Você troca um problema para um outro maior. Né? Exato, exato. E se for cavando, não vai chegar numa resposta razoavelmente aceitável, né? Mas é uma coisa interessante como nós, seres humanos, somos capazes de criar ideias em que tire de Deus da jogada. Né? Sim. Não, o senso moral é um mistério, a gente não sabe explicar. Sim. Ele aponta para uma realidade transcendental, além de nós. Porque nós temos princípios que vão além da nossa mera existência, que não faz sentido para nós, do ponto de vista puramente animal, puramente evolutivo. Mas aí você tira... Você precisa ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar num Deus soberano que criou tudo, né? Bom, nossa conversa tá ótima aqui, mas precisamos dar uma pausa para o próximo bloco. Então a gente se vê no próximo bloco, continuando essa discussão que está muito gostosa. Fica aqui conosco. Fique conosco, até já. Bem-vindo de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui continuando a nossa discussão sobre a existência do senso moral, né? E falamos um pouco, né, como explicar, né, essa existência desse senso moral, né? Então a gente tratou de alguns argumentos, como por exemplo o argumento da evolução, né? Tudo não passa de uma mera evolução, onde foi percebido, né, alguns padrões que ajudou aquela sociedade a prevalecer, né? Falamos um pouco sobre a socialização e a educação, né, como uma justificativa, e depois falamos sobre a empatia animal, e por fim falamos sobre o fato de que alguns justificam o senso moral como meramente um resultado da razão, né? Então a gente viu, né, as incoerências nesses argumentos, né? E agora existe mais um outro argumento, né, que é a questão do contrato social. Será que o senso moral seria meramente um contrato social? Então, pastor Gabriel, o que o senhor acha? Não, mas para ter chegado a ser um contrato social, é para alguém ter definido antes aquilo que é certo e errado, para ter reformulado esse contrato e ter entregado à sociedade. De novo, né? vai para um argumento. Então, não faz sentido. Joga para porque outro, né? Tudo precisa ter algo antes. Precisa ter. Nenhum desses resolve o fato de onde surgiu o senso de certo e errado. Todos falam de como isso se aplicou. Exato. Como eu aplico certo e errado, mas de onde surgiu, de onde veio, como que se iniciou isso, nenhum desses argumentos, a não ser o último, né, que a gente crê, né, isso não faz muito sentido. O argumento do contrato social, ele é um argumento bem filosófico, né? É a ideia ali de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke. Eles vão dizer assim que há um contrato implícito na sociedade, em que se todos concordam e compactuam com esse contrato, a sociedade como um todo se beneficia. Né? O problema dessa ideia, que muitos acham até muito elegante, né? O senso moral emerge como uma ideia implícita. A questão é de onde começou. Exatamente. Pode funcionar para assim, eu tenho um senso de certo e errado, você tem um senso de certo e errado, então vamos definir aquilo que eu acho certo, aquilo que você acha certo, chegar num consenso social, chegar em algo que possa nos ajudar e assim a gente continua dando as leis à sociedade. Mas aonde veio o meu senso e o seu senso para que tudo isso se inicie? E é engraçado que nessa abordagem não há o início, porque é implícito. Isso. Em nenhum momento a gente discutiu aqui nós três. Nós temos uma ideia sobre certo ou errado, mas ninguém fala um com o outro, tá? Exatamente. Mas eu percebo que o Gabriel, ele gosta de tomar café numa xícara azul. Eu não gosto disso, eu prefiro água numa taça de vidro. Eu e o Jonas parece que sim, a gente não discute isso, mas implicitamente a gente aceita que ele tome, não? Café naquela xícara ali, né? E tá tudo bem. E com o tempo isso vira uma regra. Exatamente. Agora tem, não sei se é próprio para essa discussão de agora, mas tem um grande problema nisso tudo, né? Como é que isso se transfere de geração para geração? Fala-se tanto, né, sobre contrato, sobre empatia, sobre razão. Mas e aí, como é que se explica isso? A pessoa nasce com tudo aquilo sem nunca ter tido contato antes, né? Então fica realmente... Eu sempre penso assim, olhando para essas respostas, né? Cara,
o sim chegaria até nós, mas o não chegaria à extinção humana. Exato. Então, então houve várias extinções humanas até chegar num consenso. Então seria assim, meio que uma lógica impossível de acontecer. Sim. Né? Porque se escolheu um errado, houve a extinção. Então, para começar tudo aquilo lá de novo, não. Se for as últimas consequências, né, se for ultra rigoroso nesses argumentos, você vai ver que cada ser humano que nasce nesse mundo teria que fazer um curso especializado sobre tudo isso para então poder começar a viver, né? Com todos esses códigos, com todos esses acordos, né? Com todos esses princípios, né? É uma ideia que muita gente acha elegante, mas de fato, se você for olhar no bojo dessa ideia, ela não se sustenta. Sim. Porque se você tira a ideia de um Deus que criou todas as coisas, um Deus que nos ensinou a moral, o que é certo, o que é errado, e nos embutiu esse senso moral, você não tem como colocar algo no seu lugar. Porque não dá para começar do zero o senso moral. Ah, não, a evolução também não dá para começar, porque é um senso complexo, é uma lei complexa. E pior, nós podemos quebrar essa lei. Não é nem se fosse algo de fato, vamos dizer, biológico, evolutivo, ninguém ia cometer o errado ou ninguém ia ser capaz de fazer o certo. Era uma coisa que estaria embutida em nosso gênero, mas não, é algo que transcende isso daí. Uhum. E quando você diz assim, não, é um contrato social que no final vai beneficiar a maioria, e implicitamente todo mundo concorda que roubar é errado, que matar é errado, que enganar não é a melhor coisa a se fazer, que adultério não é legal para a sociedade. Então, quer dizer, isso não beneficia a gente. Sim. Do ponto de vista humano, nós queremos roubar, matar, destruir. De certa maneira, nós somos propensos ao pecado. E nós somos propensos a querer ter o poder, né? Nós somos propensos a querer ter o poder, nós somos falhos, nós somos factíveis à corrupção. Na verdade, a nossa realidade decaída, ela aponta para o contrário. Não, mas isso daí, esse contrato melhora a sociedade, aumenta a segurança. Tá, mas quem começou com isso daí? Quem que disse assim, olha, roubar não é legal para a gente aqui? Não, mas porque o cara ali roubou o outro, aí ele teve que matar o outro, então não vamos roubar. Sim. Tá, mas por que matar é errado, então? Porque não perpetuou a espécie. Tá, mas estamos falando do passado. No passado ninguém sabia a ideia de perpetuação de espécie. Não, mas o animal veio do instinto animal de perpetuar a espécie. Quem colocou instinto no animal para não... Primeiro, que é instinto, né? E você vê que até no animal, para sobrevivência, ele vai comer o seu próprio semelhante. Sim. Nossa. Então, e nossa. Gente, então, quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Não chega numa resposta concreta. Não chega, não exaure o problema, não é abrangente, não é consistente, não é coerente. Sim. Não é nem evidente também. Quer dizer, é um mistério, continua sendo um mistério o senso moral. E aí a gente vai ter que dizer assim, tem algo, então, além disso daí, né? Qual seria a próxima ideia? A próxima ideia, gente, essa daqui, é a religião, né? A superstição. O que seria isso aí, pastor? Como é que o pessoal explica o senso moral nisso? A religião embutindo a nós aquilo que é certo e errado. Então, a religião, ela nos mostra, né, os conceitos religiosos nos mostra ou impõe à sociedade daquilo que é certo e errado. Mas aí vem, da onde que tudo isso começou? Da onde a religião começou? Então, porque antes da religião, deveria ter esse senso de certo e errado. Né? Então, esse senso vem antes da religião. E nós vemos até numa tribo a qual a religião própria ali, ou às vezes não há nem religião, eles acreditam em seres na superstição, lógico, mas não há assim algo de fora que veio e trouxe ali o senso da religião, trouxe ali, você precisa acreditar nisso, existe isso, não há isso. Então, mas o senso de certo e errado existe desde o começo, entendeu? Então, Mas essa linha de que o senso moral é devido à religião, à superstição, estranhamente é uma linha que tem sobrevivido hoje. Você vai encontrar, na internet, você vai encontrar muita gente aí, muita gente de algumas cosmovisões
principalmente da linha naturalista, que vão dizer assim que o senso moral, na verdade, é um obscurantismo, né? Em algum momento as pessoas se uniram e começaram a ter uma ideia de um Deus, esse Deus, um Deus mau, um Deus assim malévolo, um Deus que precisava de sacrifícios, e esse pessoal, embutido dessa ideia obscurantista, começa a criar suas próprias, vamos dizer, autorrestrições, né? Então você vai encontrar hoje algo semelhante, assim, olha, isso é coisa de religião, né? É coisa de gente não evoluída, essa história de certo e errado, não existe tons de branco e preto, só existe tons de cinza, né? Então as pessoas começam a dizer que isso daí, na verdade, de certo e errado, isso é uma criação da religião, que começa com as primeiras superstições, em que sociedades evoluídas, os códigos morais de certo e errado, eles na verdade já estão obsoletos, que é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Estamos vivendo. Mas é interessante que esses mesmos, né, esses grupos que não assim acreditam, vivem debaixo de um senso moral, né? Não tem como. Como é que pode isso? Se a religião é uma evolução nesse sentido, por que então que eles obedecem ao mesmo código moral, né? Código moral é bom até o ponto que alguém roube minha carteira. Exatamente. E assim, não é bom nesse caso, né? Se você pensar de fato, o conceito de certo e errado, ele vem antes da religião. Porque é com esse conceito que dentro da religião você impõe algo superior e consegue manipular as massas para dizer aquilo que é certo e errado, né? Para continuar esse senso de certo e errado, né? Para ter assim como que se diz, uma consequência do errado e algo bom para aquilo que é certo. Então, antes deveria existir esse conceito. Sim. Porque como que a sociedade existiu antes? Se não teve? Como ela se cuidou? Como que ela chegou até o surgimento da religião sem o consenso de certo e errado antes? Então, antes já era para eles estarem se destruindo. Essa linha sociológica, se você for ler, é algo que parece um romance de terceira categoria. Sim. Nesse aspecto. Que eles vão dizer, não, no passado o homem vivia sob as forças da natureza, então em uma noite de tempestade, de fúria tropical, caíam-se raios e alguém em algum momento se ajoelhou com medo do raio e de repente parou a chuva. Então se cria a ideia de que, olha, se eu me ajoelhar, então o Deus irado, né, o Deus da chuva, ou qualquer coisa da chuva forte vai passar. Ele diz assim, então, com o passar dos anos, foi se criando rituais elaborados e também foi se criando ideias restritivas. É meio esquisito, acaba sendo um tipo de evolução, de alguma forma sociológica. Então, eles vão dizer assim, no final, isso foi bom para a sociedade, porque isso permitiu que ela crescesse do ponto de vista gregário, mas isso nunca fez parte da realidade, porque não existe uma entidade transcendental, não existe Deus, não existe coisa nenhuma, né? Então esse senso moral é algo que já deveria ser extinto. O problema é que é o que o professor Jonas falou. Se eu tiro o senso moral, o que eu coloco no lugar? Leis. Tá, essas leis são baseadas em quê? Senso moral. Senso moral, código moral. Não tem como tirar. E outra, né? Nada melhor do que o método científico para testar as hipóteses, né? A gente é só analisar as sociedades hoje no nosso mundo, né, nos países de matriz ateísta, de matriz naturalista, a gente vê a frieza que é esses lugares, né? Eu me lembro de ter assistido um documentário que trata de um jornalista ateu que visitou a Rússia na época, né, comunista, ateísta, e ficou pasmo assim de ver a frieza das pessoas, enfim, a distância, né, da então dita religião, né? E foi dali que ele percebeu que não, que realmente faz sentido a existência de um Deus, porque sem ele nada disso faz sentido. O mundo não tem a mesma cor, né? Não é tão colorido. Então, para mim, a maior evidência é essa, né? Isso me lembra de duas opiniões de Richard Dawkins, um zoólogo famoso, ateu. Há alguns anos atrás ele falava que o cristianismo era algo a ser extirpado, né? Porque era um tipo de crendice que já passou do tempo, que servia, não serve mais, isso era coisa de gente mais ignorante, né?
que não foi iluminado pela luz da razão. Isso. O que acontece hoje em dia na Europa? A Europa, basicamente, ela se esvaziou do cristianismo, ela deixou um vácuo espiritual ali muito grande, e agora a Europa, basicamente, está sendo catequizada por uma outra religião de cunho bem aguerrido, e isso tem mudado os ditames da Europa, né? Há alguns anos atrás, agora, Dawkins falou assim, nós precisamos manter a identidade judaico-cristã da Europa, porque o cristianismo ele impedia que algumas coisas terríveis entrassem no seu lugar. Nós temos liberdade dentro do cristianismo, o que nós estamos com medo que nós percamos agora. Então, não é estranho isso daí? Então cai por terra essa questão de evolução, né? Ou seja... E, ao mesmo tempo, eu lembro de Francis Schaeffer, né? Que ele, conversando com o aluno dele, o aluno de linha oriental disse assim, olha, professor, bem ou mal, não existe, isso é só ilusão. Ele disse, é mesmo. E aí ele olhou para o outro aluno dele, que veio com uma chaleira quente, e foi jogar em cima água quente, e o cara disse, e o que você vai fazer? Ele disse, eu vou jogar em você. Você é louco, vou me queimar. Mas o bem e o mal não existe, é só ilusão. Sofrimento é só ilusão. Então, quer dizer, isso não é verdade. Isso é verdade até me afetar. Até me afetar. E, gente, estamos quase terminando, né? Só para finalizar aqui, uma frase aqui de Karl Marx, que não era cristão de jeito nenhum. Ele disse que não é a consciência do homem que determina o ser, mas o contrário, o seu ser social que determina a consciência. Ou seja, ele era o cara do contrato social, e é também um cara da evolução. Essas são as ideias que nós temos sobre a formação da consciência do senso moral. Mas aqui o nosso tempo está quase terminando, rapaz, a gente nem chegou na metade do assunto. Eu gostaria de deixar que o pastor fizesse algumas considerações finais para nós aqui, dentro do assunto. A gente vê o último, né? A imagem de Deus. Eu acredito que essa é a resposta. Então a gente precisa de muito menos fé para acreditar num Deus soberano que criou e já controla tudo, do que tudo vindo do acaso, tudo vindo do nada. Então todas essas linhas filosóficas, todas essas linhas, pode até responder algumas coisas, mas não responde a origem de tudo isso. Não responde. E aquilo que não... se não desse certo como deu, tudo traria a extinção. Então, hoje, a sociedade que nós temos complexa do jeito que é, eu creio que até a nossa sobrevivência é uma revelação de que nosso Deus ele é gracioso e que ele nos permite assim sobreviver em harmonia uns com os outros. Porque até isso, se não houvesse essa revelação de Deus para conosco, a gente não conseguiria viver sem isso. Então, a resposta para o sentido da nossa vida está nesse Deus maravilhoso que nos deu a vida em Cristo Jesus. Então, para mim foi um prazer participar. Obrigado e quem sabe amanhã a gente não continua, né? Falar um pouquinho. Sim, porque o último assunto a gente nem entrou, né? O ser moral a tocar no assunto. Como algo criado por Deus, sendo o reflexo da imagem do Deus Criador, que é a nossa resposta aqui. Então, vamos ter que fazer um outro programa sobre isso aqui, que a gente nem chegou nesse ponto. Meus queridos, estamos chegando ao fim de mais um programa Crer e Pensar, um programa para uma fé que crê, né? Para uma mente, aliás, uma fé que pensa, uma fé que pensa, né? Uma razão que crê. E estamos falando hoje sobre o senso moral como uma das evidências da existência de um designer inteligente, de um criador que fez todas as coisas, que nos planejou com amor, com propósito, com vontade. Fique conosco no nosso próximo programa Crer e Pensar. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.